Beleza. Eu tinha deixado alguns probleminhas para vocês tentarem resolver na nossa última aula. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de resolver os que eu tinha deixado. Alguém chegou a mexer? Alguém tem alguma dúvida? Eu não mexi nesses da aula porque eu fiquei fazendo as listas do portal. Tá, tudo bem. Tá ótimo, de qualquer forma. Alguém chegou a mexer? Eu não mexi ainda não, porque igual eu também tava mexendo nessas listas do portal também, para não ficar muito acumulado igual o período passado. Então vamos lá. Eu não vou resolver todos, não, mas pelo menos alguns, para a gente já pegar um pouquinho mais de traquejo. Eu tinha pedido, peraí que tem uma pessoa pedindo para entrar no recinto. Senhor Vitor. Eu tinha pedido, entre outras coisas, que vocês mostrassem essa identidade aqui. Mostrar que cosseno de 5θ é igual a 16 cosseno à quinta de θ menos 20 cosseno ao cubo de θ mais 5 cosseno de θ. Certo? Ou seja, mostrar que existe uma identidade para cosseno de 5θ em função de potências do próprio cosseno de θ. Então, ao invés do argumento aqui dentro ser 5, né, todos os argumentos aqui dos cossenos são o próprio ângulo θ. Como eu cheguei a mencionar na aula passada, uma das coisas em que isso aqui pode ser muito útil é no cálculo da solução de algumas integrais trigonométricas. Não, por exemplo, a integral para cosseno de 5θ, que seria trivial, mas a integral para cosseno à quinta de θ, ela poderia ser expressa em função de cosseno à quinta, de cosseno de θ e de cosseno ao cubo, que mesmo que não seja trivial, né, não é tão difícil, seguramente, mas cosseno ao cubo é uma expressão cuja integral é bem mais simples de se resolver do que de cosseno à quinta, tá certo? Então, por isso que é bom pegar algum traquejo para se resolver algumas dessas identidades. Além de ser, vamos dizer assim, naturalmente bonitinho, tá certo? Qual vai ser o nosso ponto de partida, então? A gente percebe que nós estamos escrevendo o cosseno de 5θ em termos de algumas potências do próprio cosseno de θ. Então, ali tem cosseno à quinta, tem cosseno ao cubo, tem o próprio cosseno. Por alguma razão, não tem potências pares. Então, vejam que, no primeiro momento, a primeira expressão ela aparentemente não possui nenhuma conexão com a segunda. Aparentemente não possui nenhuma conexão. Certo? Ainda assim, nós queremos mostrar esse resultado. Por outro lado, a gente viu na nossa aula, se não me engano, de quarta-feira da semana passada, porque tem mais uma pessoa pedindo para entrar. A gente viu uma fórmula para a gente poder fazer o cálculo das potências de um certo número complexo Z. Então, por exemplo, se eu tomar cosseno de 5θ mais I vezes o seno de 5θ, isso aqui equivale a fazer cosseno de θ mais I vezes seno de θ elevado à quinta.
Ou seja, é o que a gente chama de primeira fórmula de De Moivre. A primeira fórmula é a fórmula para potenciação, a segunda fórmula é para radiciação de números complexos. Então, a gente já viu que é possível expressar o cosseno de uma dada potência da exponencial de θ, cosseno de θ mais i seno de θ, como cosseno de nθ mais i seno de θ. Aqui eu estou escrevendo essa identidade para o caso específico de n igual a 5, tá certo? Então, eu sei que isso é típico da teoria de variáveis complexas. Eu seguramente posso afirmar essa identidade. Claro que isso aqui, no primeiro momento, não me ajuda muito. Por quê? Porque eu não estou querendo calcular cosseno de 5θ mais i seno de 5θ. Eu quero apenas o cosseno de 5θ. Tá certo? Por outro lado, a gente tem uma relação da álgebra muito importante, que é o chamado teorema binomial. Ou seja, uma identidade devida a Newton que você usa para representar o binômio A mais B elevado a uma certa potência n. E lá do binômio de Newton, né, que a gente também conhece por teorema binomial, isso aqui pode ser escrito como um somatório de um índice J que vai de 0 até essa potência n, do fator combinatório n tomado J a J, vezes o termo A elevado a n menos J, que é a diferença desses dois termos aqui, vezes o termo B elevado a J. Isso aqui, então, poderia ser expresso como sendo o fator combinatório de n termos tomados 0 a 0, né? E vou relembrar como é que a gente calcula, vezes um A elevado a n menos 0, vezes B elevado a 0. Agora eu faço o J igual a 1. E aí eu fico com o fator combinatório de n termos tomados 1 a 1, vezes A elevado a n menos 1, vezes B elevado a 1. Mais o fator combinatório de n termos tomados 2 a 2, vezes A elevado a n menos 2, vezes B elevado a 2. E assim por diante, até chegar no último termo, que seria o fator combinatório de n termos tomados n a n, vezes A elevado a 0, vezes B elevado a n. Então, você vai diminuindo uma unidade no primeiro termo e aumentando uma unidade no segundo termo, fazendo esse contador, né, varrer todos os inteiros que vão de J até essa potência n. Certo? O que é o tal fator combinatório? Fator combinatório é a combinação de n termos tomados JJ. Isso é o fatorial do termo de cima sobre o fatorial do termo de baixo vezes a diferença de n menos j tomando o fatorial disso. Eu vou, então, combinar o teorema binomial com a primeira fórmula de De Moivre. Eu sei que cosseno de 5θ mais i vezes o seno de 5θ é uma representação para potência complexa cosseno de θ mais i vezes o seno de θ elevado à quinta. Mas isso aqui, apesar de estar expresso em termos de variáveis complexas, é um binômio. Porque nada obriga que no teorema binomial o A e o B precisem ser reais. Na verdade, eles podem ser números complexos, como de fato a segunda parte aqui é uma parte imaginária pura. Então, eu vou aplicar o teorema binomial nessa minha identidade. Cosseno de θ mais i seno de θ. Isso aqui vai ser igual a quanto, então? Fazendo a expansão em binômio de Newton, isso aqui vai dar o fator combinatório de 5 termos tomados 0 a 0,
vezes cosseno de θ elevado à quinta, vezes I vezes o seno de θ elevado a zero, mais fator combinatório de 5 termos tomados 1 a 1, vezes o cosseno de θ elevado à quarta, vezes I vezes seno de θ elevado a 1. Mais o combinatório de 5 termos tomados 2 a 2, cosseno ao cubo de θ, vezes I vezes seno de θ elevado ao quadrado, mais o combinatório de 5 termos 3 a 3, cosseno ao quadrado de θ, vezes I vezes o seno de θ elevado ao cubo, mais o combinatório de 5 termos tomados 4 a 4, cosseno de θ vezes I vezes o seno de θ elevado à quarta, mais o combinatório de 5 termos tomados 5 a 5, cosseno de θ elevado a zero, vezes I vezes o seno de θ elevado à quinta. Então, é isso aqui em que está se transformando a minha identidade. Cosseno de 5θ mais I vezes o seno de 5θ. Então, a gente tem que calcular esses, para começar, né, esses diferentes fatores combinatórios que a gente tem aqui. O combinatório de 5, 0 a 0, o combinatório de 5, 1 a 1, de 5, 2 a 2, de 5, 3 a 3, e assim por diante. Todos eles vão ser bastante simples de serem calculados. Eu posso antecipar que o combinatório de 5 termos tomados 0 a 0, ele é igual a 1. O de 5 termos tomados 1 a 1, ele vai dar 5. O de 5 termos tomados 2 a 2, ele vai dar 10. O de 5 termos tomados 3 a 3, ele também vai dar 10. O de 5 termos tomados 4 a 4, ele também vai dar 5. E o de 5 termos tomados 5 a 5, ele também dá 1. Então, você tem 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Só para a gente ilustrar alguns deles, por exemplo, o combinatório de 5 termos tomados 1 a 1. Ele vai ser igual ao combinatório de 5 elementos tomados 4 a 4. Porque isso aqui vai ser igual a 5 fatorial, que multiplica 1 fatorial, 5 menos 4 fatorial, utilizando a fórmula da combinação simples. Isso seria, aliás, aqui tem até um 5 fatorial, 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial, que é o relativo a esse cara aqui. Esse cara seria calculado dessa maneira. Mas o combinatório de 5 termos tomados 4 a 4, ele seria expresso como 5 fatorial dividido por 4 fatorial, que é esse camarada aqui da linha de baixo, que multiplica 5 menos 4 fatorial. Então, reparem que 5 menos 4 vai dar 1. E aqui 5 menos 1 vai dar 4. Então, você vai ter o mesmo produto no denominador. 1 fatorial e 4 fatorial. 4 fatorial e 1 fatorial. Vai dar o mesmo resultado. O 5 fatorial você pode expressar como 5 vezes 4 fatorial. 1 fatorial sempre é 1. Dividido, então, por 4 fatorial. 4 dividido por 4 fatorial. Isso aqui vai dar, então, 1. Então, o combinatório de 5, 1 a 1, equivale ao combinatório de 5, 4 a 4,
isso aqui vai ser igual a 5. De uma maneira geral, o que se pode perceber é o seguinte. Se você tem o combinatório de n termos tomados J a J, esse combinatório é igual ao combinatório de n termos tomados a n termos tomados K a K, se por acaso a soma do J com o K me der o número de cima. Então, se por acaso o J e o K forem iguais, somados, derem o próprio N, você consegue mostrar que esses dois combinatórios eles são iguais. E aí, essa é a justificativa pela qual o combinatório de 5 termos tomados 2 a 2 é igual ao combinatório de 5 termos tomados 3 a 3. E a lógica vai ser a mesma, né? 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Isso tem que ser igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos... aqui eu estou até fazendo bobagem. Aqui seria 5 menos 2 fatorial. E aqui 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Aqui vai dar 2 fatorial, aqui vai dar 3 fatorial, certo? Então, eu vejo que o denominador é igual nas duas parcelas. Isso poupa um pouquinho de tempo, né? Você não tem a necessidade de calcular todos os fatores combinatórios. Aqueles que obedecem a essa relação, eles sempre vão dar o mesmo resultado. Tá certo? Aqui eu ficaria, então, com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 3 fatorial. 3 fatorial vaza com 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, dá 10. Certo? Então, é por isso que aqui eu vou ficar com... aqui vai dar 1, aqui vai dar 5, 10, 10. Esse aqui vai dar 5 também, e esse último vai dar 1. Tudo bem? Então, não vou calcular todos, não. Tá ok? Então, eu fico com cosseno de 5θ mais I vezes o seno de 5θ. Igual a quanto? Recapitulando os últimos termos, isso aqui vai me dar combinatório de 5 termos tomados 0 a 0 vai dar 1. Seno de θ elevado a 0 é 1 também. I elevado a 0 também vai dar 1. Então, a primeira parcela dá apenas cosseno à quinta de θ. Reparem que esse é o primeiro termo da identidade que eu quero demonstrar. Ele já está aparecendo, então. Ocorre que vão aparecer alguns termos intrusos, né? Então, agora vem combinatório de 5 termos tomados 1 a 1, que é 5. 5 vezes cosseno à quarta, vezes I seno de θ. Vamos guardar esse cara aqui. 5 vezes cosseno à quarta de θ, vezes I seno de θ. Mais, aí na próxima parcela, 10 cosseno ao cubo, I ao quadrado é menos 1, seno ao quadrado. Então, vamos lá. 10. Aliás, aqui vai dar até menos, né, por conta do termo I ao quadrado. Então, menos 10 vezes cosseno ao cubo de θ, vezes seno ao quadrado de θ. Na outra parcela, o que vai acontecer? Também vai dar um fator 10. Só vai dar um número um pouquinho diferente. Que o combinatório de 5 com 3 dá 10. Aí dá 10 cosseno ao quadrado de θ. Mas aqui eu vou ter I elevado ao cubo. I elevado ao cubo equivale a I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 vezes I vai dar, então, menos I. Então, eu vou ficar com menos 10 cosseno ao quadrado
menos 10i cosseno ao quadrado de θ vezes, agora vai aparecer seno ao cubo de θ. Mais uma parcela, que é a parcela que vem com i seno de θ elevado à quarta. Combinatório de 5 com 4 dá 5, 5 cosseno de θ. Então, eu fico com 5 cosseno de θ vezes seno à quarta de θ. Por que seno à quarta? Porque i à quarta é igual a i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual a menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, tá certo? Então, são alguns atalhos que a gente tem já para poder eliminar alguns desses fatores. Por fim, o combinatório de 5 com 5 dá 1, né? 5 elementos tomados 5 a 5, só tem uma quantidade possível. E aí eu fico com cosseno de θ i à quinta. Se o i à quarta é 1, i à quinta é igual a i à quarta vezes i. 1 vezes i, que é igual a i. Tá certo? Então, isso aqui vai me dar i vezes cosseno de θ vezes seno... Aliás, aqui é cosseno de θ elevado a zero, né? Que é igual a 1. Então, isso aqui vai dar i vezes seno à quinta de θ. Então, mais i vezes seno à quinta de θ. Antes que eu prossiga, até esse ponto, algum problema? Não, por enquanto não. Ok? Podemos seguir? Por mim, tudo bem. Sim. Então, veja só. O que a gente observa? Quem eu realmente quero calcular é cosseno à quinta de θ. Eu usei a fórmula de De Moivre e o binômio de Newton e eu cheguei nessa expressão aqui. Então, observem que eu vou poder fazer uma separação no membro da direita no que é real e no que é imaginário. Porque você está igualando dois números complexos. Dois números complexos só podem ser reais se as suas partes reais forem iguais e se as suas partes imaginárias forem iguais. Então, eu vou separar tudo que é real numa primeira parcela. Vou ficar, então, com cosseno à quinta de θ, aí a segunda parcela é imaginária. Tem o i aqui. Tá certo? Salta ela. Menos. Próximo termo real. 10 cosseno ao cubo de θ vezes seno ao quadrado de θ. Próximo termo é imaginário. Aí agora vem mais 5 cosseno de θ seno à quarta de θ. Tudo que é imaginário puro agora. Mais i vezes 5 cosseno à quarta de θ vezes seno de θ. Primeira parcela imaginária pura. Menos 10 vezes cosseno ao quadrado de θ vezes seno ao cubo de θ. Segunda parcela. O i já foi colocado em evidência. Na última parcela eu vou ter, então, seno à quinta de θ. Então, reparem que você queria calcular cosseno à quinta de θ e você está ganhando com isso, vamos dizer assim, um bônus. Porque você também está ganhando uma maneira com a qual você poderia calcular, caso venha a precisar, o seno à quinta de θ. Dá para calcular o seno à quinta de θ também, porque a parte imaginária do lado esquerdo tem que ser igual à parte imaginária do seu lado direito. Tá certo? Eu não vou focar na parte imaginária por enquanto, não, mas que isso fique claro. Dá para você também calcular o seno à quinta de θ, caso seja preciso, caso você tenha o interesse. Então, vamos partir para a igualdade das partes reais. Quando eu igualo as partes reais, eu vou ficar com cosseno à quinta de θ, à minha esquerda.
aliás, cosseno de 5θ, à minha esquerda, igual a cosseno à quinta de θ, menos 10 que multiplica cosseno ao cubo de θ. E aí, eu vou usar que seno ao quadrado de θ equivale a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Porque a identidade que eu quero demonstrar é uma identidade escrita apenas em termos de potências de cosseno de θ. Eu poderia me dar por satisfeito com essa identidade em termos de senos, não tem problema, não tá errado. Só não é o resultado que o livro, o exercício está pedindo que a gente chegue, tá certo? Mas, sim, seria uma opção. Mais 5 cosseno de θ, que multiplica seno à quarta de θ. Acontece que seno à quarta é seno ao quadrado de θ, novamente elevado ao quadrado. E seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, seno à quarta de θ poderia ser expresso como 1 menos o cosseno ao quadrado de θ elevado ao quadrado. E aí, agora, eu já percebo que eu comecei a escrever o cosseno de 5θ apenas em termos apenas de potências de cosseno de θ. Simplificando um pouco a expressão, então. Fico, então, com cosseno de 5θ menos 10 vezes o cosseno ao cubo de θ vezes 1, que é menos 10 cosseno ao cubo de θ. Mais, menos com menos dá mais, 10 cosseno ao cubo vezes o cosseno ao quadrado, dá 10 cosseno à quinta de θ. Mais 5 cosseno de θ, que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado. Isso aqui dá o quadrado do primeiro, que é 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes 1, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Mais o quadrado do segundo, que é cosseno à quarta de θ. E isso aqui vai me dar o quê? Cosseno à quinta de θ menos 10 vezes cosseno ao cubo de θ mais 10 vezes o cosseno à quinta de θ mais 5 vezes o cosseno de θ menos 5 vezes o cosseno vezes 2 cosseno ao quadrado, 5 vezes 2 dá 10, com um sinal negativo. Então, isso aqui vai me dar 10 cosseno ao cubo de θ. Só escrever esse cubo aqui direitinho. Por fim, mais 5 cosseno vezes cosseno à quarta. Isso aqui vai me dar 5 vezes cosseno à quinta de θ. Certo? E aí, agora, vários desses termos vão poder se somar. Aqui, por exemplo, eu tenho cosseno à quinta de θ, com 10 cosseno à quinta de θ, com 5 cosseno à quinta de θ. 1 com 10, 11, com 5, 16. 16 cosseno à quinta de θ. Me livrei dessa parcela e dessa parcela aqui. Potências cúbicas. 10 com 10, 20. Menos 20 cosseno ao cubo de θ. E, por fim, mais 5 cosseno de θ. Isso aqui equivale, então,
a cosseno de 5θ. Certo? É uma maneira, vamos dizer assim, natural de transformar cosseno de 5θ em potências de cosseno de θ. Como eu disse agora há pouco, né, chama a atenção que se eu quiser dar prosseguimento, eu poderia escrever seno de 5θ em termos de potências de senos. Bastaria eu trocar cosseno à quarta por cosseno ao quadrado elevado ao quadrado, que dá 1 menos seno ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui, novamente, cosseno ao quadrado vira 1 menos seno ao quadrado. E aí sobrariam apenas potências... sobrariam apenas as potências em seno de θ. Tá certo? Então, você ganha de lambuja a parte imaginária dessa relação. Você procura por cosseno de 5θ, ou um cosseno de nθ qualquer, mas ao utilizar o teorema binomial combinado com a fórmula de De Moivre, você ganha também a parte imaginária. Você vai também ganhar a possibilidade de calcular o seno de nθ, tá certo? Então dá para você fazer, vamos dizer assim, 2 problemas em um, tá certo? Apesar do interesse inicial ser apenas no cálculo do cosseno de 5θ. Deu para acompanhar? Sim. Sim. Ok? Vamos fazer um outro problema que é bastante interessante e até mesmo importante pelo resultado que ele nos proporciona, que é esse aqui. Esse aqui, ó, se não me engano, até eu não o deixei entre os marcados da semana passada, não. Tá certo? Prove a desigualdade triangular para 2 números complexos. Z1 e Z2. De uma maneira geral, o que essa desigualdade triangular quer dizer para nós é o seguinte: se você vai somar 2 números complexos, Z1 e Z2, isso é menor ou igual que o módulo de Z1 somado individualmente com o módulo de Z2. Essa desigualdade é válida, inclusive, para números reais. E, no fundo, ela recebe o nome de desigualdade triangular em razão do seguinte, né? Digamos que você tem 2 vetores, A e B. Ou 2 números complexos, como queiramos. Se você traçar o vetor resultante da soma de A com B, você vai ter esse vetor C. Então, esse vetor C, ele tem um módulo, ele é igual, melhor dizendo, ao módulo do vetor, aliás, o vetor C é a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Portanto, o módulo de C é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Que, por sua vez, na desigualdade triangular, você mostra que isso é menor que o módulo de A somado com o módulo de B. Do ponto de vista geométrico, o que isso aqui quer dizer para nós? Quer dizer para nós o seguinte. Digamos que aqui você tenha seu vetor B e aqui você tenha seu vetor A. Você traça o vetor resultante da soma de A com B, e aí, com esse vetor resultante, junto com os 2 vetores originais, eles te formam um triângulo. Geometricamente, o que a desigualdade triangular diz para nós é o seguinte.
um lado de um triângulo sempre é menor que a soma dos outros dois lados. Então, o lado C é menor que o lado B somado com o lado A. O lado A sempre é menor do que o C e o B. O tamanho do C somado com o B. E assim por diante. Um lado, obviamente, tem sempre que ser menor que a soma dos outros dois lados. A gente vai tentar verificar que essa relação ela é válida para números complexos também. O que faz bastante sentido, né? Até pelo que a gente viu na semana passada, com relação à forma com a qual a gente desenha um número complexo no plano complexo. Você marca um pontinho com duas coordenadas, e aí o número complexo ele é associado a uma linha, né? Uma linha orientada que vem da origem até o ponto aonde você marcou seu número complexo. Só um minuto, por favor. Pois bem. Então, vamos lá. Eu quero provar que a soma de Z1 mais Z2 tem um módulo que é menor que o próprio complexo, que o módulo do próprio complexo Z1 somado com o próprio complexo Z2. Como é que você vai provar isso? Não tem outro jeito. Você tem que dar uma cara para esses números complexos. Então, digamos que o meu número complexo Z1 tenha uma parte real x1 e uma parte imaginária y1. Já o Z2, ele tem uma parte real x2 e uma parte imaginária y2. O que eu vou fazer na sequência? Eu dei uma forma geral para os meus dois números complexos. Eu vou seguir o que a desigualdade triangular me pede. O lado esquerdo envolve a soma dos dois números complexos, para, na sequência, você calcular o módulo. Eu vou, então, somar Z1 com Z2. Quem é Z1 mais Z2? É a soma das partes reais, x1 mais x2, mais a soma das partes imaginárias. I que multiplica y1 mais y2. Só que, no fundo, eu não quero a soma desses dois números complexos. Eu quero o módulo dessa soma. Então, vamos lá, vamos calcular o módulo agora. Módulo de Z1 somado com Z2. Ora, o módulo de um número complexo Z é igual a raiz quadrada da sua parte real ao quadrado mais a sua parte imaginária elevada ao quadrado. A gente viu isso na semana passada. Então, isso aqui vai me dar x1 ao quadrado mais... Aliás, isso aqui me dá x1 mais x2 elevado ao quadrado. Parte real elevada ao quadrado. Mais parte imaginária elevada ao quadrado. y1 mais y2 elevado ao quadrado. Falta alguma coisa? Falta a raiz quadrada. O módulo é a raiz quadrada dessa quantidade aqui. Ora, de posse disso, como que eu vou calcular os módulos de Z1 e Z2? Ué, o módulo de Z1 vai ser, então, igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 elevado ao quadrado. O módulo de Z2 é a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Vocês reparem que, de imediato, não dá para eu somar o módulo de Z1 com o módulo de Z2. Porque as raízes quadradas não deixam. Eu não posso falar que a raiz
de x1 mais y1, somado com a raiz de x2 mais y2, é a raiz de x1 mais x2 mais y1 mais y2. Claro, tudo isso é elevado ao quadrado, né? Não dá para fazer isso. A raiz quadrada não é uma operação linear. Então, mesmo que eu queira calcular o módulo de Z1 com Z2, eu vou ficar empacado, porque eu não vou conseguir sair. Eu não vou conseguir sair desse ponto. Tá certo? Então, até o momento, isso é vamos dizer assim, é o máximo que a gente pode fazer. E aí, alguém tem alguma alternativa a partir disso? Vejam que o grande inconveniente, principalmente para o lado direito, são as raízes quadradas. Elas é que são muito chatas no final das contas, certo? E que me impedem de saber quanto vai dar módulo de Z1 somado com módulo de Z2. Ué, então vamos nos livrar dessa raiz quadrada. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar o módulo de Z1 mais Z2 e eu vou elevar o módulo de Z1 mais Z2 elevado ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar essa raiz inteirinha aqui elevada ao quadrado. Mas uma raiz elevada ao quadrado, ela é eliminada. Uma raiz quadrada, né? Claro. Isso aqui, então, me daria x1 mais x2 elevado ao quadrado mais y1 mais y2 elevado ao quadrado. Obviamente, isso aqui vai me dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais y1 ao quadrado mais 2 vezes y1 e y2 mais y2 elevado ao quadrado. Isso aqui, então, me daria o módulo ao quadrado dos meus dois números complexos. Certo? Z1 somado com Z2. Como eu disse, as raízes quadradas é que são inconvenientes. Então, vamos lá. Vamos, então, somar. Aliás, vamos calcular o módulo de Z1 elevado ao quadrado. Módulo de Z1 é a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Porque eu vou fazer módulo de Z1 elevado ao quadrado. Você pode tranquilamente passar o pé no quadrado e na sua raiz. Isso aqui vai ser igual a x1 ao quadrado mais y1 elevado ao quadrado. Aí, agora, eu tenho módulo de Z2 elevado ao quadrado. De imediato, né, vai dar algo muito parecido. Isso aqui vai dar x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Eu vou somar, então, esses quadrados de módulos. Eu agora vou fazer Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado. Aliás, módulo de Z1 elevado ao quadrado mais módulo de Z2 elevado ao quadrado. Aliás, deixa eu só ver se isso aqui... Não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu vou calcular módulo de Z1 mais módulo de Z2 elevado ao quadrado. Em outras palavras, é como se eu tomasse essa desigualdade
e elevasse os dois lados dessa desigualdade ao quadrado. Elevei o lado esquerdo, já tenho o resultado. Agora eu vou elevar o lado direito. Eu não vou partir diretamente da desigualdade, porque senão eu já estaria meio que forçando a barra para chegar no resultado, tá certo? Vamos verificar então como é que a gente chega sem ter que partir diretamente do resultado. Então, módulo de Z1 mais módulo de Z2 ao quadrado, isso aqui vai me dar módulo do primeiro elevado ao quadrado, mais módulo do segundo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Módulo de Z1 ao quadrado vale x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Módulo de Z2 ao quadrado vale x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Perdão. Mais 2 vezes módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Ou raiz quadrada de x1 quadrado mais y1 elevado ao quadrado vezes a raiz de x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu tenho já uma expressão para o módulo da soma elevado ao quadrado. Eu vou chamar essa expressão de expressão 1. E agora eu tenho uma soma, ou melhor, uma expressão para a soma dos módulos elevado ao quadrado. Então, repara que antes era o módulo da soma. Então, primeiro eu somava os complexos, tirava o módulo para ter o módulo resultante, daí elevava ao quadrado. Aqui é o contrário. Primeiro eu calculo os módulos, depois eu somo, depois eu elevo ao quadrado. Então, reparem que a ordem das operações não é a mesma nos dois casos. Mas eu vou chamar essa relação aqui de relação 2. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença entre módulo de Z1 mais Z2 elevado ao quadrado menos o módulo de Z1 mais Z2 elevado ao quadrado. Vou ter que pegar os dois resultados. O primeiro resultado vai me dar x1 mais x2 ao quadrado x1 mais x2 elevado ao quadrado mais y1 mais y2 elevado ao quadrado. Menos soma dos módulos elevado ao quadrado. É esse resultado que eu acabei de colocar aqui. Isso aqui vai valer x1 quadrado mais y1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado mais 2 vezes a raiz de x1 quadrado mais y1 ao quadrado vezes a raiz de x2 ao quadrado
mais y2 elevado ao quadrado. Isso é igual a quanto? Aqui à direita eu tenho dois produtos notáveis para eu expandir. Isso aqui vai me dar o quadrado da soma de dois termos, que me dá x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais y1, aliás, perdão, mais x2 elevado ao quadrado mais y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais 2 vezes y1 vezes y2 menos x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Claro que isso aqui é dentro de parênteses, né? Mais 2 vezes a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Vários desses termos podem ser eliminados. Eu posso eliminar todos os termos quadráticos. x1 ao quadrado vaza com menos x1 ao quadrado. x2 ao quadrado vaza com x2 ao quadrado. O y1 ao quadrado vaza com o y1 ao quadrado. O y2 ao quadrado vaza com o y2 ao quadrado. E aí, vai sobrar o quê? 2 vezes que multiplica x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 menos a raiz quadrada, de que o 2 já foi colocado em evidência, né? A raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes raiz de uma raiz é o produto das raízes, né? Raiz multiplicada por uma raiz. x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Isso aqui dá o quê? 2 vezes x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 menos x1 quadrado, x2 ao quadrado. Mais x1 quadrado vezes y2 ao quadrado. Mais y1 vezes x2. y1 quadrado vezes x2 ao quadrado. Mais y1 ao quadrado, y2 ao quadrado. Alguma coisa chama a atenção de vocês nessa diferença? Nada. Não tem nada que é peculiar, que salta aos olhos de vocês, não?
A única coisa que eu estou reparando é que está aparecendo os termos que estão fora da raiz, ali x1, x2, ele está ao quadrado dentro da raiz. É exatamente isso que eu queria que vocês percebessem. Os dois termos que aparecem fora da raiz, eles aparecem aqui dentro elevados ao quadrado. Em outras palavras, dá para dizer qual desses dois números é maior? Se é o que está fora da raiz ou o que está dentro da raiz? Está dentro da raiz é maior. O que está dentro da raiz é maior. Porque, além de ter os dois números do lado de fora, ele ainda tem os termos cruzados. Isso vai fazer com que, fatalmente, esse número aqui dentro seja maior do que esse aqui. Ou seja, essa diferença, ela é menor do que zero ou é maior do que zero? Se a primeira parcela é menor do que a segunda, fatalmente, essa diferença aqui, ela tem que ser menor ou igual a zero. Claro que isso vai depender dos valores, né, de x1, x2, y1, y2, enfim. O segundo número fatalmente vai ser maior do que o primeiro. Isso significa que você tem o módulo da soma menos a soma dos módulos menor ou igual a zero. Porque o primeiro número é resultado do módulo da soma. Ele sobra, né? Ele vem do que sobra do módulo da soma. Quer dizer, é resultado, né, de subtrair o módulo da soma dos módulos. E aí, com isso, a gente prova que Z1 mais Z2 é menor ou igual ao módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Provamos, então, a desigualdade triangular para números complexos. Essa prova, ela não é única. Existem outras maneiras de se, vamos dizer assim, provar esse resultado, tá certo? Tem uma que talvez seja até mais imediata do que a que eu acabei de apresentar, mas eu acho que ela tem uma falha, não vou dizer uma falha, mas ela tem uma coisa que me incomoda, porque ela, de certa maneira, já parte do pressuposto que a desigualdade é verdadeira. E, no fundo, o que nós estamos querendo mesmo é provar a desigualdade. Certo? Se você está partindo do pressuposto que ela é verdadeira, a sua prova ela fica um pouco, vamos dizer assim, capenga. Fica meio... deixa um pouco a desejar. Se você quiser se convencer de que esse resultado aqui realmente é menor do que zero, deixa eu ver se isso aqui tem uma maneira... mais imediata. Ô Edson. Oi. Eu só queria comentar que eu fico meio na dúvida com esse argumento, porque você teria basicamente ali, se você eliminar os termos cruzados, seria um A mais B menos a raiz do A ao quadrado mais B ao quadrado. Seria basicamente uma relação entre três lados de um triângulo, certo? E certo. por mais que o C ele seja maior do que cada um isoladamente, né, eu sei que a soma de A mais B tem que ser maior do que o C no triângulo, né? Aí tem os outros termos que acrescenta, né? Eu sei que aquele termo onde estaria o C seria aumentado, mas eu não consigo dizer exatamente se ele vai ser aumentado o suficiente para ganhar do outro termo.
Então, nessa prova, eu fiquei meio que com essa dúvida. Em linhas gerais, eu entendi sua dúvida, Kevin. Em linhas gerais, eu entendi. Só que você não consegue, Kevin, se livrar dos termos cruzados, né? Porque Mas, se você se livra dos termos cruzados, você só vai conseguir fazer isso se você fizer ou y1 e y2 iguais a zero, ou x1, x2 iguais a zero. Você concorda com isso? assim, eu não estou dizendo para eliminar os termos cruzados, eu só digo, eu não consigo usar isso para dizer com certeza que esse termo da raiz é maior que o outro. Porque eu não consigo dizer o quanto esses termos cruzados vão aumentar, se eles vão suprir essa diferença. Assim, Bom, que eu estou enxergando, né? Tá. Eu acho que eu entendi a sua colocação. Então, vamos fazer o seguinte. Que a soma fora da raiz é menor do que a raiz quadrada, o termo da raiz quadrada, e que, portanto, esse resultado vai dar negativo, você concorda? Não, essa é a minha dúvida, na verdade. Exatamente porque você não sabe exatamente essa proporção, né? É. Essa proporção dessa diferença. Tá. Nesse caso, talvez a prova que eu conseguiria te dar agora, ela já partiria da desigualdade triangular. Vamos lá. Vamos fazer essa prova alternativa. Assim, por mim, eu já fiz esse exercício no Butikov, né? Eu fiz uma prova meio diferente. Só se você quiser passar para frente, por mim, eu não vejo problema. Mas eu não sei se os outros vão... Né, já conhecem alguma prova dessa desigualdade, né? Eu acho que vale a pena ver a prova alternativa. Até porque eu não sei se o pessoal chegou a fazer esse problema, se o pessoal se lembra dessa relação, enfim. Podemos fazer, gente? Sim. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou repetir o resultado para módulo de Z1 mais Z2 elevado ao quadrado. Vou recapitular isso aqui de novo, tá? Então, levando-se em conta que o Z1 é x1 mais IY1 e o x2 e o Z2 é x2 mais IY2. Se eu vou calcular esse módulo elevado ao quadrado, isso aqui me daria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais... deixa eu me certificar... duas vezes x1 vezes x2 mais duas vezes y1 vezes y2. Que equivale a isso aqui, né? Junta x1 com x2, que é a parte real, eleva ao quadrado, para calcular o módulo. Junta y1 com y2, eleva ao quadrado também para calcular o módulo. Daria x1 mais x2 ao quadrado, por isso que tem o termo 2x1, x2, e y1 mais y2 ao quadrado, que dá duas vezes y1 e y2. Isso aqui é a recapitulação do resultado para Z1 mais Z2 elevado ao quadrado. Por sua vez, módulo de Z1 ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Módulo de Z2 elevado ao quadrado
é x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Se eu quero fazer módulo de Z1 mais módulo de Z2 elevado ao quadrado, isso eu estou fazendo porque eu elevei, né, módulo da soma ao quadrado. Então, aqui eu vou tomar a soma dos módulos e também elevar ao quadrado. Isso aqui seria igual a módulo de Z1 ao quadrado mais módulo de Z2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Perdão. A desigualdade triangular já parte do pressuposto de que o lado resultante tem um tamanho que é menor que a soma dos outros dois lados do triângulo. Então, de imediato, a gente partiria do fato de que Z1 mais Z2, o módulo disso elevado ao quadrado, é menor ou igual, aliás, isso aqui é menor ou igual ao módulo de Z1 somado com o módulo de Z2. Quando eu elevo as duas relações ao quadrado, eu não vou alterar em nada essa desigualdade. O lado esquerdo vai continuar sendo menor que o lado direito. Aí eu vou ter que módulo de Z1 mais Z2 ao quadrado será menor ou igual que o quadrado do primeiro módulo somado com o quadrado do segundo módulo mais 2 vezes o primeiro módulo multiplicado pelo segundo módulo. Módulo de Z1 mais Z2 ao quadrado, eu acabei de escrever aqui em cima. Isso aqui vale x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais 2 vezes y1 vezes y2 mais y1 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. Isso é o lado resultante, né? A soma do primeiro com o segundo complexo. Isso é menor a módulo do primeiro elevado ao quadrado. x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Mais módulo de Z2 ao quadrado. x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. E isso é menor, aliás, mais 2 vezes raiz quadrada de x1 quadrado mais y1 ao quadrado, multiplicado pelo módulo de Z2, que é a raiz de x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado. A gente está até caminhando para a mesma coisa que eu tinha feito antes, porém em termos de uma subtração. Mas aqui meio que já indicando, né, que a igualdade vai ter que ser satisfeita. Alguns termos aqui vão poder ser eliminados, como, por exemplo, x1 ao quadrado, x1 ao quadrado. x2 ao quadrado e x2 ao quadrado. y1 ao quadrado e y1 ao quadrado. y2 ao quadrado e y2 ao quadrado. Sobra 2 vezes x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Isso é o lado esquerdo da minha relação. E isso tem que ser menor ou igual a quê? 2 vezes a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E aí aqui, por ser um produto de raízes, eu vou ter raiz de A vezes a raiz de B igual a raiz de AB. Então, x12 mais y2, multiplicando x2 ao quadrado mais y2 elevado ao quadrado.
fator 2, ele pode ser eliminado. Eu fico, então, com x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 menor ou igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado mais os termos cruzados x1 y2 elevado ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Então, em tese, o raciocínio está até lembrando o mesmo que eu utilizei agora há pouco. Só que eu já estou, porque eu meio que parti da veracidade da igualdade desde o começo, né? Como é que eu vou dizer? Porque eu parti da veracidade da igualdade desde o começo, eu estou chegando num resultado que é até certo ponto bastante parecido, porém já escrito em termos de uma desigualdade. O desconforto do Kevin na prova que eu fiz anteriormente, ele é pertinente. Porque, como é que eu vou dizer, né? Eu não sei exatamente quem são os valores de x1 e x2. E pode ser, inclusive, que as partes reais x1, x2 e as imaginárias y1 e y2 sejam números entre 0 e 1. E eu sei que o número entre 0 e 1, quando ele é elevado ao quadrado, ao cubo, ele não aumenta, ele se torna menor. Então, isso digamos assim, é uma deficiência daquela prova que eu coloquei agora há pouco. Mas essa relação aqui ela é verdadeira. Mas ela ainda pode ser melhorada da seguinte maneira. Eu vou verificar qual é a condição para que essa relação aqui seja sempre satisfeita, não importando os valores de x1, x2, y1 e y2. Como o que atrapalha essa comparação é a raiz quadrada existente do meu lado direito, eu vou eliminar essa raiz quadrada. Eu vou elevar os dois lados dessa relação ao quadrado novamente. Vou ficar, então, com x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 elevado ao quadrado. Isso é menor ou igual a, uma vez que a raiz vai ser eliminada pela potência 2, isso é menor que x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, y2 ao quadrado, mais x1 quadrado, y2 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, x2 ao quadrado. No lado esquerdo, eu tenho a potência para eu poder desenvolver, né? Então, eu vou fazer x1, x2 elevado ao quadrado. Vai me dar x1 ao quadrado vezes x2 elevado ao quadrado. Lado direito, y1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado. Lado direito, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x1 vezes x2 vezes y1 vezes y2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a quanto? x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado mais x1 ao quadrado vezes y2 ao quadrado mais y1 ao quadrado vezes x2 elevado ao quadrado. Alguns termos aqui podem ser eliminados. x1, x2 ao quadrado
pode ser eliminado com x1, x2 ao quadrado. y1, y2 ao quadrado também pode ser eliminado com y1, y2 elevado ao quadrado. E aí eu fico com essa coisa aqui, né? 2 vezes x1 vezes x2 vezes y1 vezes y2. Menor ou igual a x1 ao quadrado, y2 ao quadrado, mais y1 ao quadrado vezes x2 elevado ao quadrado. Ô, gente, isso aqui tem novamente uma cara danada de produto notável. Porque você tem 2 termos ao quadrado e tem um termo que lembra o 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aliás, bastaria eu reordenar esses termos para que eu chegasse exatamente numa forma do tipo produto notável. Vejam bem, isso me dá 2 vezes x1 vezes y2. Então, reordenei esse termo juntamente com esse. Vezes y1 vezes x2. Agrupei esse termo com o segundo. Isso é menor ou igual a x1 y2 ao quadrado mais y1 vezes x2 elevado ao quadrado. E eu poderia reescrever essa desigualdade da seguinte maneira. 0 é menor ou igual a quanto? Quadrado do primeiro, x1 y2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, vezes o segundo multiplicado o segundo termo, né? Aqui é o primeiro termo, na verdade, não é segundo multiplicado pelo primeiro, não. Porque o primeiro é x1, y2, o segundo é y1, x2. Então, deu o primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. y1, x2, elevado ao quadrado. Então, 0 é menor ou igual a quanto? Isso aqui pode ser colocado na forma x1 vezes y2 menos y1 vezes x2 elevado ao quadrado. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou resgatar o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E essa igualdade, ela é verdadeira sempre? Ela é verdadeira sempre. E aí aqui, Kevin, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer com que esse valor aqui seja maior ou igual a 0 para qualquer valor que você tenha de x1, y1, x2 e y2. Porque mesmo que haja a diferença e o segundo termo, o primeiro termo seja menor do que o segundo, o resultado será elevado ao quadrado. Então, o número resultante, ele sempre realmente será positivo. Para qualquer conjunto de valores, x1, y2, y1 e x2. Então, esse número aqui, ele é um número maior ou igual a 0. Claro que ele pode ser igual a 0, né? Porque você pode combinar os números x1 e y2 e y1 e x2 para que esses produtos sejam iguais, e aí a diferença deles daria 0, certo? Mas o fato é que isso aqui dá maior do que 0 para todo o conjunto de números x1, y1, x2 e y2. Então, para qualquer par de números complexos Z1 e Z2, com componentes x1, y1 e x2 e y2, essa desigualdade vai ser satisfeita. E ela é a condição suficiente para que a desigualdade triangular seja satisfeita. Então, apesar do meu desconforto inicial, eu acho que essa prova aqui realmente ela é interessante. Ela realmente acho que dá cabo
desse desconforto que o Kevin teve. Kevin, não sei se você concorda, não sei se você entendeu passo a passo o que eu fiz. Sim, na real deu a mesma coisa, só faltou no final daquela você comparar aquelas duas, igual você fez aqui, né? Eu acho que aqui ficou melhor. Sim. Aqui ficou melhor por quê? Porque o resultado, ele sempre vai dar um número maior do que zero, para qualquer valor de x1, y2, y1 e x2. Então, para qualquer par de números complexos, essa desigualdade ela sempre vai ser satisfeita mesmo. E acho que ficou mais rigoroso do que a anterior mesmo. Os demais acompanharam a linha de raciocínio, em especial nesse segundo caso? Nessa segunda prova, vamos dizer assim? Sim. Ok? Sim, acompanhei. Achei bem bacana essa explicação que você deu. Em razão do horário, gente, eu não vou, acho que eu não vou começar conteúdo novo agora não, tá certo? Talvez alguma coisa sobre logaritmo de números complexos. Eu vou resolver mais um problema. Esse aqui, ele é melindroso. Melindroso assim, entre aspas, né? Calcule. Esse aqui já é um exercício do Butkov. Não sei, acho que é o exercício 10 do Butkov. Mas ele é um pouco melindroso, porque ele pede para a gente calcular uma potência de I. Ele quer que a gente calcule I elevado a I. Ele dá até uma sugestão no Butkov. Ele pede que a gente utilize... Pede não, ele sugere que a gente calcule o logaritmo natural do número I. Então vamos lá. I elevado a I. Você tem um número complexo que você está elevando a uma potência imaginária. Então a base não é real, a própria base é imaginária, e ela vai ser elevada a um outro número imaginário. Imaginário puro, né? Bem na verdade. É o próprio I. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir um número complexo Z igual a I, que vai representar a minha base. Eu vou escrever isso para que eu possa trabalhar com facilidade na forma polar. Como que você escreve o número complexo Z igual a I na forma polar? De uma maneira geral, um número complexo Z, ele é dado por o seu módulo multiplicando por multiplicando cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Ora, o seu número complexo é exatamente igual a I. Então, esse cosseno não aparece. O ρ é um elemento que está multiplicando todo mundo aqui, né? E o seno teria que ser feito igual a 1 também. Isso aqui só é possível porque na representação no plano complexo... Espera aí só um minutinho. Na representação no plano complexo, a unidade imaginária ela vai apontar aqui no eixo vertical. Isso aqui é a parte imaginária do seu número complexo. Esse ângulo é o ângulo feito em relação ao eixo real. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o número complexo I, ele faz 90 graus com o eixo real. O θ, portanto, ele vale π sobre 2. E o ρ, o módulo? É o módulo da unidade imaginária. O ρ ele vai ter um módulo que é a raiz quadrada de parte real ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 1. 1 vezes I elevado ao quadrado. Então, o nosso ρ vale 1. Então, o meu Z, que é igual a I, ele equivale a 1 vezes o cosseno de π sobre 2
mais I vezes o seno de π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2 é zero, certo? Mas esse aqui poderia ser colocado, se eu achar conveniente, pode ser colocado na forma de uma exponencial complexa. Isso aqui vale a exponencial de I vezes π dividido por 2. Esse aqui é o número complexo Z igual a I. Ok? Ora, vamos então calcular, de acordo com a sugestão que ele nos dá, o logaritmo de I. Se eu quero calcular o logaritmo de I, isso aqui tem que ser igual ao logaritmo da exponencial de I vezes π sobre 2. No fundo, eu quero calcular I elevado a I. Então, eu vou multiplicar os dois lados dessa relação por I. Vou ficar, então, com I vezes o log de I igual a I vezes o log da exponencial de I π sobre 2. Com isso, eu vou dar um passo para calcular o número complexo que eu desejo. Não vou chegar no resultado ainda, mas eu estaria calculando o log de I elevado a I. E isso aqui vai ser igual ao log da exponencial de menos π sobre 2, certo? Por quê? Porque aqui eu faria esse I, ele passaria aqui como um argumento dessa minha, um expoente dessa minha exponencial, daria a exponencial de I vezes π sobre 2. I vezes I é menos 1, certo? Então, esse seria o primeiro resultado. Então, num primeiro momento, I elevado a I dá a exponencial de menos π sobre 2. Será que é isso mesmo? Não. Não dá exatamente isso. Dá algo próximo disso, mas não dá exatamente isso. O resultado não é exatamente esse. Por que será que o resultado não dá exatamente esse? π sobre 2 não era o único ângulo possível para você descrever. Ou seja, quando você fala que o seno de π sobre 2 é igual a 1, você não está falando mentira, mas, na verdade, você não está dando o resultado mais geral possível. Na verdade, você tem que o seno de π sobre 2 mais 2 vezes n vezes π, ele também vale igual a 1. Se esse número n aqui é um inteiro. Em outras palavras, a função seno, assim como a função cosseno, ela não é uma função unívoca. Ela não tem uma definição unívoca. Isso vai fazer com que o próprio logaritmo não seja uma função unívoca. Tá certo? O logaritmo, o logaritmo complexo, diferentemente do logaritmo real, ele tem várias manifestações para um mesmo argumento. Ele dá vários resultados para um mesmo argumento. Então, a gente vai precisar corrigir esse negócio aqui, para tentar calcular o resultado mais geral possível. Então, o meu Z
igual a I, ele é igual a 1 vezes, que é o módulo, né? Cosseno de π sobre 2 mais 2nπ mais I vezes o seno de π sobre 2 mais 2nπ. Só que cosseno mais I seno é uma exponencial complexa. Eu posso escrever isso na forma de uma exponencial complexa. Então, isso aqui é igual a exponencial de I que multiplica π sobre 2 mais 2nπ. Certo? E aí, agora, eu vou calcular o tal do logaritmo de I. O que vai ser, então, o logaritmo de I? Ora, isso aqui vai ser o logaritmo da exponencial de I que multiplica π sobre 2 mais 2nπ. Tomei, então, o logaritmo de ambos os lados. Ok? Mas as mesmas operações que a gente usa para os logaritmos reais continuam valendo para os logaritmos complexos. Então, o logaritmo natural da exponencial complexa, né, o log da exponencial de x, é igual a x vezes o log na base e. Log na base e é igual a 1. Então, isso aqui realmente é igual a x. Aqui há que se tomar cuidado na notação, porque normalmente quando você escreve log sem representar a base embaixo, a gente costuma designar isso pelo log na base 10, tá certo? Ser um logaritmo decimal. Não é o caso na teoria dos números complexos, tá certo? Se eu não conseguir falar hoje, eu vou falar na próxima aula a respeito das funções logarítmicas complexas. E aí eu vou mostrar 2 tipos de logaritmo complexo que podem existir. Talvez dê para falar hoje ainda, mas ainda não é garantido, não. Tá aqui, tá ok? O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar essa relação por I em ambos os lados. I vezes o log de I. Isso aqui dá I vezes o log da exponencial de I, π sobre 2, mais 2nπ. I vezes log de I é logaritmo de I elevado a I. E isso aqui vai ser igual ao log de I vezes esse log. Esse I pode passar aqui para cima. Isso aqui vai dar o log da exponencial de menos π sobre 2 mais 2nπ. E aí agora sim, os 2 logaritmos, né, poderiam ser igualados, então os seus argumentos também vão ser iguais. Portanto, I elevado a I vai ser igual a exponencial de menos π sobre 2 mais 2nπ. Vejam que coisa curiosa. É um número imaginário puro elevado a um número imaginário puro. E o resultado dá real. Porque a exponencial de menos π sobre 2 mais 2nπ, ela é real. Ela não é imaginária, né? Então é uma operação bem interessante que, apesar de envolver 2 números imaginários puros e ser uma potenciação, né, eu sempre quando olho para esse problema, eu fico achando que vai dar um número imaginário e não dá. O resultado para essa operação é um resultado real, tá certo? Aqui cabe então uma ressalva, que é o seguinte: I elevado a I é o que a gente chama de uma função plurívoca. Ou seja, ela tem vários resultados para cada valor de n que você atribuir. Ela não tem uma definição unívoca. Quando você tem o fator n igual a 0,
se você faz o n ser igual a zero, o i elevado a i dá a exponencial de menos π dividido por 2. A gente costuma dizer que isso aqui é como se isso aqui recebe o nome de ramo principal da função. É como se você tivesse uma árvore. E aí, nessa árvore, você tem um galho. Desse galho vão saindo vários galhos menores. Para cada valor de n vai sair um valor diferente da mesma função principal. Então, ela gera as outras... o ramo principal gera as outras manifestações da função a partir de diferentes valores de n. Tá certo? Então, a fixação do n igual a zero te dá aquilo que a gente chama de ramo principal. Os outros ramos, eles são chamados de ramos secundários. Praticamente, todas as funções trigonométricas, as transcendentais, as hiperbólicas, as raízes quadradas, por exemplo, todas essas funções vão ser funções plurívocas. Elas não são univocamente definidas, então. E sempre vão dar origem a esse conceito que a gente chama de ramo. Tá certo? Eu acho que eu tenho algum tempinho ainda. Eu acho que então dá para falar a respeito da definição da função logaritmo natural. E aí eu quero que vocês observem o seguinte, uma sutileza, mas é uma sutileza que vai aparecer nos livros como o Churchill e o Butkov. Nesses livros, é comum a gente perceber o símbolo log de z com o L maiúsculo e o símbolo log de z com o L minúsculo. E esses dois logs não são iguais. Eles trazem conotações diferentes. O log de z com L maiúsculo costuma dizer respeito ao ramo principal da função. O log de z com L minúsculo dá origem aos outros ramos. Vamos ver então como é que a gente vai fazer esse negócio. Eu vou tomar um número complexo qualquer e eu vou escrever esse número na forma polar novamente. Então, eu vou tomar o número complexo z igual a um a mais i vezes b, e eu vou escrevê-lo na forma polar. Um ρ que multiplica cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, ou ainda de uma maneira mais apropriada, um ρ vezes a exponencial de iθ. Esse ρ, recordando, é o módulo do seu número complexo, é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E o θ é o arco cuja tangente é a parte imaginária dividida pela parte real. Tá certo? Eu vou então tomar a função log de z com o L minúsculo. Então, vamos chamar isso aqui de um loguinho de z, um logaritmo natural minúsculo de z. Eu vou definir essa função como a inversa da função exponencial complexa. Em outras palavras, eu tenho isso aqui. Eu tenho uma função w definida como o log desse meu número complexo z, e esse meu log do número complexo z poderia ser expresso como o log de ρ vezes a exponencial de iθ.
como eu disse, as propriedades de operação dos logaritmos, elas continuam prevalecendo. As mesmas propriedades que eu tenho no conjunto dos números reais, eu vou ter no conjunto dos números complexos. Então, o W, ele seria igual ao log de ρ, então o logaritmo do módulo, que é real, mais o logaritmo da exponencial de iθ. Acontece que exponencial de iθ não é uma função univocamente definida. Isso aqui equivale a cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Mas isso é igual a cosseno de θ mais 2nπ, ou seja, você pode deslocar o seu argumento angular de um número inteiro de 2π radianos e o cosseno vai dar o mesmo resultado. O mesmo valendo para o seno. Isso aqui vai dar seno de θ mais 2nπ. Obviamente, isso aqui vai me dar a exponencial de I θ mais 2nπ. Então, a minha função W, ela é o log do módulo do seu número complexo mais o log da exponencial de iθ, que é igual, por sua vez, ao log do módulo mais o log da exponencial de I, que multiplica, θ mais 2nπ. O logaritmo do módulo não tem problema nenhum. Aqui é o log puramente real, então. Você vai apenas repeti-lo. Apesar da exponencial complexa, a gente vai ter a mesma propriedade que a gente tem para o logaritmo de uma potência. Certo? Isso aqui vai me dar, então, θ. Aliás, mais I que multiplica θ mais 2nπ vezes o log de E. Esse log equivale ao bom e velho ln. Então, isso aqui vale igual a 1. Certo? Então, essa minha função W, que era igual ao logaritmo daquele número complexo Z, ela me dá o logaritmo do módulo mais uma parte imaginária que não é unívoca. Então, repara o seguinte. Um número complexo tem um logaritmo que terá uma parte real e uma parte imaginária. A parte real do logaritmo desse complexo sempre é o log do seu módulo. E a parte imaginária tem a ver com o argumento angular desse seu número complexo. A parte real é única. A parte imaginária que não é, por conta do fato das funções seno e cosseno não serem unívocas. Então, isso seria a definição do logaritmo do logaritmo de um número complexo. A gente diz que isso aqui, que essa função, outra vez, é uma função plurívoca. Para cada valor de n, você vai ter uma função diferente, você vai ter um logaritmo diferente. É isso que a gente está querendo dizer no final das contas. E aí, o que acontece? E se eu tomar o n igual a zero? Se o n for igual a zero, a gente vai ter o chamado ramo principal da função. Então, n igual a zero sempre diz respeito a pegar a menor partição angular que você puder pegar. Certo? Então,
meu log de Z na verdade, aqui eu até fui um pouco infeliz na minha... Não, tá certo, tá certo. Não tá errado, não. O ramo principal, então, para log de Z é igual ao log do módulo mais I vezes θ. E daí, a gente define uma outra função logarítmica, que é o chamado, eu costumo falar dessa forma, logão de Z. É o logaritmo geral do seu número complexo. Como que ele é definido? Ele é definido pelo logaritmo principal do seu número complexo Z. Então, esse camarada aqui é o chamado logaritmo principal, que é aquele que você faz na parte angular, tomando o n igual a 0, mais o iθ já está embutido aqui, porque no lugar do loguinho de Z, é log de ρ mais iθ. O logão de Z é o loguinho de Z, que é log de ρ mais iθ, mais 2nπ, ou melhor, mais I vezes 2nπ, para n maior do que 0. Então, o que a gente aprende disso? O principal aspecto é que a função logaritmo de um número complexo não é unívoca. Então, se você vai calcular, se você precisa calcular o logaritmo de um número complexo, a primeira coisa que você precisa se perguntar é qual é o ramo que você vai calcular. Falar no ramo significa especificar qual é o valor de n que você vai precisar. Se é o ramo principal, basta fazer o n igual a 0. Mas pode ser na sua aplicação, na sua necessidade em física, que o n tenha que ser diferente de 0. Pode ser 1, pode ser 2. Isso aí vai alterar a parte imaginária do seu logaritmo. Veja, não altera o número complexo, mas pode alterar o logaritmo desse número complexo. Essa é a sutileza, no final das contas. Apesar do horário, vamos fazer um exemplo, que é esse aqui. Bem bobo. Oi. Uma pergunta, o n poderia ser negativo, não? Como é que é? Teria algum problema o n ser negativo ou tem que ser positivo mesmo? O Kevin, eu vou ter que me certificar. Eu não estou lembrado agora se o n tem que ser... se o n pode ser inteiro ou se ele tem que ser real. Deixa eu dar uma olhadinha no Churchill aqui, ou no Butkov. Eu tenho a impressão que ele poderia ser inteiro, então ele poderia ser negativo, sim. Tenho a impressão. Me dá só um instantinho, por favor. Mas no momento eu não me lembrei, sinceramente. Posso olhar depois também. Não, mas aí é bom que eu já falo para todo mundo. O Kevin, por definição, ele é positivo, segundo o Churchill. Beleza. Tá? Por definição, ele é positivo mesmo, tá certo? Não é que ele não pode assumir valores negativos, eu acho que o que vai acontecer é que você vai criar réplicas do mesmo número complexo. Ah, não, mas poderia sim. Poderia sim. É que, na verdade, desde o princípio, eu já poderia ter assumido a possibilidade do n ser negativo. É que, na verdade, né,
a exponencial de θ ser cosseno de θ mais i seno de θ, na verdade, isso aqui também poderia ser escrito como cosseno de θ mais ou menos 2nπ. Você pode deslocar o seu ângulo tanto de mais 2π quanto de menos 2π. Você resgata o mesmo resultado. Então, aqui pode ser mais ou pode ser menos. E aí, isso aí vai se propagar ao longo de todas as outras passagens. Não muda nada, né? Realmente, n igual a zero vai ter a mesma definição. Mas aí o logão de z vai ser o loguinho mais ou menos I2nπ. Então, o n é maior do que zero, mas se você contabilizar os dois sinais, você varre tanto a parte positiva quanto a negativa do espectro de números inteiros. Então, as duas são contempladas. Ok? Beleza. Pelo horário, eu vou fazer um só, viu, gente? Calcular o logaritmo complexo de 1. Log de 1. Log de 1 é zero no conjunto dos números reais. Mas no conjunto dos números complexos, não é necessariamente zero. Por quê? Porque 1 é um número complexo que equivale a 1 vezes o cosseno de 0 graus mais i vezes o seno de 0 graus. É um número totalmente no eixo real. Ele só tem parte real, não tem parte imaginária. Mas a gente viu agora há pouco que isso aqui também poderia ser escrito como sendo o cosseno de 0 mais ou menos 2nπ mais i vezes o seno de 0 mais ou menos 2nπ. Só que cosseno mais i seno é uma exponencial complexa. Então, isso dá o log da exponencial de mais ou menos 0 com 2nπ, dá 2nπ. Com o i aqui da definição de exponencial complexa, e 2nπ. Certo? Isso aqui seria o quê? Log do módulo, que é 1. Certo? O módulo, nesse caso, é 1. E aí sobra o módulo da nossa exponencial complexa. O logaritmo da exponencial complexa vai dar mais ou menos i vezes 2nπ. Esse aqui é o logaritmo do número 1 no campo complexo. Ele é zero? Ele é zero. Mas ele é zero sempre? Não. Ele é zero apenas se você tomar o n igual a zero. Ou seja, se você estiver andando em cima de um ramo principal da função logarítmica. Mas se por acaso você tiver os ramos secundários, então você faz o n igual a 1, 2, 3, você pode ter um logaritmo do conjunto dos números complexos que não vai dar que não vai dar igual a zero para o número 1, tá certo? Então, o resultado reproduz aquilo que você tem no conjunto dos números reais, mas apenas na situação em que você tem o ramo principal, tá certo? Se você estiver nos ramos secundários, o seu logaritmo do número 1 é imaginário, mais ou menos i vezes 2nπ. Ok? Beleza. Gente, eu vou encerrar a gravação nesse instante. Antes que eu termine, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário?
Algo a dizer? Muito tranquilo. Beleza. Encerrando a gravação nesse instante, então. Beleza?